Olá, bom dia. Vai ver também que o balanço preliminar registra mais de 700 acidentes nas rodovias federais no feriadão. Uma outra prefeitura da Grande São Paulo pede a exoneração do treinador Fernando Lopes, acusado de abuso sexual por dezenas de atletas e ex-atletas. A Miriam Leitão antecipa os detalhes do acordo com os Estados Unidos sobre a venda de aço. Os empresários brasileiros vão aceitar a imposição de cotas para evitar as novas tarifas. São esses os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, dia 2 de maio. Bom Dia Brasil está começando agora. Ana, bom dia para vocês, bom dia Brasil. Pois é, esse incêndio começou por volta das 6h30 da manhã e atinge esse galpão aqui, que fica bem pertinho da Avenida Brasil, que é uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo agora uma fumaça branca, o fogo já sendo parcialmente controlado, bem diferente dessas imagens que vocês vão ver agora, feitas pelo Globocop mais cedo, imagens recuperadas. Uma grande nuvem, uma grande coluna de fumaça preta no céu, dá para ver isso bem grande. Existe essa preocupação que, além aqui de estar pertinho dessa via expressa da Avenida Brasil, existe atrás desse galpão, existe também um depósito de combustíveis. Por isso existe a preocupação muito grande para que esse incêndio seja controlado o mais rápido possível, para evitar que ele se alastre para esse galpão onde está esse combustível. Aqui na fachada dá para ver, a gente lê a inscrição, que é uma fábrica de alegorias e adereços da Império da Tijuca. Só porque a gente recebeu a informação aqui de que ele não é mais usado como uma fábrica de alegorias e adereços, e sim como um depósito por outras escolas da Série A. A gente continua por aqui acompanhando, a gente traz informações logo mais. Chico e Ana. É isso, qualquer outra informação sobre mais esse incêndio traz aqui pra gente, Edivaldo. Obrigada. E o balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal mostra que o feriadão do Dia do Trabalhador foi violento nas estradas federais. Foram mais de 700 acidentes. A repórter Giovana Dourado está agora na BR-153 em Goiás. Tem as informações bem ruins desse feriado, né, Giovana? Bom dia para você. O número de mortes também foi muito alto. Muito alto, terrível. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, de meia-noite de sexta-feira até meia-noite de segunda-feira foram 734 acidentes registrados, 916 feridos e 60 mortos. Aqui em Goiás, 2 adolescentes morreram num acidente na BR-080, na região norte, depois que a moto em que eles estavam foi atingida por uma caminhonete e depois por um carro. No Rio Grande do Norte, 7 pessoas morreram na BR-406. Foi na madrugada de ontem, numa batida entre 2 carros. E segundo a PRF, 2 pessoas não usavam o cinto de segurança. Os números mostram também que os motoristas pisaram fundo neste feriado nas rodovias federais, 170, 173 quilômetros por hora. E quase 700 motoristas foram pegos no teste do bafômetro. A PRF disse que vai divulgar o balanço final hoje à tarde, mas a gente já sabe, Ana e Chico, que esses números foram ainda maiores. Aqui em Goiás, por exemplo, teve mais uma morte essa noite. Chico, Ana e Miriam. Obrigado, Giovana. Miriam então aqui com a gente para falar de exportações de aço do Brasil. Negociações do Brasil com os Estados Unidos. Miriam, você tem a informação antecipada de que a indústria brasileira vai aceitar as condições impostas pelo governo dos Estados Unidos. Exatamente. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Os Estados Unidos interromperam o processo de negociação com o estabelecimento de cotas de exportação de aço brasileiro e informaram os volumes que eles aceitam comprar. Ou seja, eles impuseram a quantidade. A decisão surpreendeu os empresários brasileiros. Hoje eles devem anunciar como é que eles reagem a isso, que decisão eles vão tomar. Mas eles me anteciparam que vão aceitar, apesar de considerar prejudicial ao Brasil e injusta. As cotas serão uma média das exportações que ocorreram nos últimos 3 anos. Nos semi-acabados, o valor ficou apenas 7% abaixo do que foi vendido no ano passado. Porém, nos aços acabados, que tem maior valor agregado, o governo americano impôs também um redutor de 30%. A indústria de aço brasileira se reuniu nas últimas horas, diante desses números e dessa decisão, e tomou a decisão de aceitar, porque não há outra saída. Era ou aceitar as cotas ou a sobretaxa de 25%, e isso inviabiliza a exportação brasileira de aço. A Organização Mundial do Comércio considera ilegal esse tipo de barreira, essas cotas. Mas os Estados Unidos alegaram que estavam tomando a medida por razão de segurança nacional.
Eu conversei com exportadores e a história dessa negociação é bem complicada. No ano passado, para cumprir promessa de campanha eleitoral, o presidente Donald Trump iniciou uma investigação com base no que eles têm, a legislação 232, que trata do comércio em geral. Então, começou uma investigação sobre o comércio de produtos siderúrgicos, alegando dano à indústria americana. O problema geral é que há um excesso no mundo de 600 milhões de toneladas de aço, em termos de capacidade de produção, a maior parte disso da China. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás só do Canadá. Agora, Mira, o Brasil tem uma situação especial no comércio com os Estados Unidos que deveria ter sido levada em conta. É isso que os negociadores brasileiros, tanto do governo quanto os empresários, tentaram explicar a situação diferente do Brasil. Desde que esse assunto começou, já foram 3 missões brasileiras a Washington para mostrar ao governo e aos parlamentares alguns dados. Primeiro, 80% do que o Brasil vende é de produtos semi-acabados, ou seja, é matéria-prima para a indústria siderúrgica de lá. O carvão metalúrgico usado pelas usinas brasileiras é importado dos Estados Unidos. O Brasil é o maior importador de carvão americano, $1 bilhão. O Brasil importa 100% do carvão que usa na siderurgia, a maior parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit comercial com vários países do mundo. Com a China, um gigantesco déficit. Mas com o Brasil, nos últimos 10 anos, eles acumularam um superávit de 250 bilhões de dólares nesses 10 anos. O momento mais tenso desse processo foi quando colocaram o Brasil numa lista de 11 países punidos com uma tarifa ainda maior, de 56%, acusando esses países de estarem fazendo triangulação. Compravam da China para vender para os Estados Unidos. O Brasil teve que mostrar que a suspeita era falsa em relação ao Brasil e conseguiu sair dessa lista. E ficou em outra de países como a Argentina, a Austrália, a União Europeia, com os quais eles negociaram. A negociação estava andando bem, mas na sexta-feira eles suspenderam a conversa e agora informaram que estão impondo essas cotas. Ao Brasil só restou aceitar esse ato de protecionismo. Segundo participantes da negociação, a conclusão final do acordo deve ser em 10 dias. Acordo bem entre aspas mesmo, né, Miriam? Obrigada, viu? Até mais. Vamos falar agora de previsão do tempo. Tem alerta de temporais no sul do país. A Isabela Camargo já por aqui com as notícias pra gente. Bom dia, Isabela. Oi, Ana. Bom dia para você, Chico, Miriam. Nós temos hoje mudança forte em parte da região sul. A chuva já está chegando no sul do Rio Grande do Sul e durante o dia ela vai se espalhar por todo o estado. E a previsão é de chuva constante e volumosa. Essa é uma boa notícia para os 38 municípios gaúchos em estado de emergência por conta da estiagem. Agora, no leste de Santa Catarina e também do Paraná, a situação é outra. Não é chuva volumosa, serão temporais, especialmente à tarde, tá? Aqui, então, pegando o sul e parte aqui também do leste do Paraná. Tem uma área de alta pressão no oceano que está jogando bastante umidade para cá. Essa umidade, esse vento úmido que vai, então, mudar o tempo no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, especialmente no centro-leste do Paraná. Faixa leste de São Paulo, hoje também nós temos condição para garoa no final da tarde na capital paulista e uma chuva um pouco mais forte no litoral. E no Rio de Janeiro, nós já temos informações da aproximação da chuva também por conta dessa umidade. Então, aí no Rio de Janeiro, a gente pode ter pancadas de chuva já agora no período da manhã. Do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, avançando aqui pela região norte, pancadas de chuva. Na região norte, só parte de Tocantins é que fica com o tempo seco. E aí vem aqui grande parte de Mato Grosso do Sul, Goiás hoje com tempo firme o estado inteiro, parte da Bahia, Piauí, oeste de Pernambuco e aí sim o centro-oeste do Paraná e São Paulo com tempo firme hoje. Outro recado importante é o de mar agitado, que vai lá de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ondas de até 2,5 metros, tá certo? Agora a gente vai falar das temperaturas, para você se programar durante o dia. Nós temos previsão de 30 graus para Porto Velho, Manaus, Macapá, São Luís, João Pessoa, Sergipe. Aí nós temos ali Rio de Janeiro, 30 graus, 30 também em Goiânia e 27 em São Paulo, Chico e Ana. As temperaturas não mudam tanto, mas a gente tem um pouquinho mais de umidade no ar. Pois é, umidade, mas a gente viu que tem uma grande área amarela, né, no mapa do Brasil. Vamos falar então desse ar seco, onde o risco de queimadas é maior. Onde é que está exatamente?
Olha só, Chico, especialmente no Sudeste e na região central do país. Vou te mostrar em detalhes aqui no mapa. Veja só, Paraná, São Paulo, oeste de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, atenção, e oeste da Bahia. No nosso ranking, desde o início do ano, Roraima está em primeiro lugar, mais de 1.900 focos, é praticamente o dobro do que o mesmo período do ano passado. Para encerrar, então, eu vou te mostrar agora a chuva dos próximos 15 dias. Vai ficar concentrada aqui no norte e aqui no Rio Grande do Sul também. Já em São Paulo e no centro-oeste, menos chuva, o que é normal, né, Ana e Chico, neste período do ano. Ok, obrigado, Isabela. No Tocantins, recém-nascidos estão tendo que esperar até 50 dias para fazer cirurgias cardíacas. É que o Estado não faz esse tipo de operação e os bebês precisam ser transferidos para a rede pública em outros lugares. Mas, em alguns casos, a demora é tanta que os bebês não resistem. A pequena Vitória luta cada segundo para sobreviver. Ela nasceu há 15 dias com um problema no coração. Precisa de uma cirurgia urgente que não é feita no estado do Tocantins. O pai pediu ajuda para a Defensoria Pública nesta terça-feira. É um caso urgente, a gente não pode esperar muito, né? A gente está aqui apreensivo e correndo atrás para ver se a gente consegue algo mais, né? Para agilizar. Paulo corre contra o tempo para evitar que aconteça com a filha o que houve com o bebê Davi Gabriel. Ele tinha pouco mais de 40 dias quando morreu dentro da UTI do Hospital Dona Regina, em Palmas, à espera de uma cirurgia no coração. Fazia 19 dias que a Justiça tinha determinado que o governo transferisse o bebê para outro estado. O dinheiro necessário chegou a ser bloqueado nas contas do governo, mas não adiantou. O juiz bloqueou a conta do governo para ele depositar a verba na conta do hospital, mas mesmo assim eles foram empurrando, até que meu filho faleceu. Além do Davi Gabriel, outros 3 bebês morreram no Tocantins só este ano, à espera de cirurgias de coração. Em todos os casos, a Justiça determinou a transferência, mas, segundo a Defensoria Pública, nenhuma foi feita. Uma das crianças é a Emanuele, que nasceu com uma má formação no coração. A Justiça também mandou o governo fazer a transferência. Uma parte do dinheiro foi liberada, mas não deu tempo. Ela viveu menos de um mês. Emanuele, para mim, ela tinha 100% de chances. Mesmo com ela na UTI, ela estava semelhante de uma criança que como se não tivesse nada com ela. Os recém-nascidos precisam sair do estado porque no Tocantins não se faz esse tipo de cirurgia. Nos últimos 3 anos, mais de 10 bebês morreram esperando para fazer cirurgias cardíacas. O Bom Dia Brasil já mostrou esse problema outras vezes. Em fevereiro e dezembro de 2016, pais esperavam angustiados pela transferência dos filhos. Na época, o governo do estado prometeu que iria treinar equipes para permitir que, em no máximo 1 ano, as cirurgias fossem feitas no Tocantins. Agora, depois de outra morte decorrente do mesmo problema, a Defensoria Pública vai pedir para o Ministério Público abrir inquérito criminal para investigar as mortes que poderiam ter sido evitadas. A Defensoria disse ainda que já entrou com uma ação na Justiça para exigir que o governo faça estes procedimentos dentro do estado. Não adianta chegar daqui 40 dias com o tratamento do paciente. O tratamento do paciente é para ontem. Muitas vezes ele nasceu, 10 dias opera, tem alta. Não, o estado aqui está chegando tardiamente. E mesmo sendo um bebê, esse paciente é cidadão. A Constituição diz que a saúde é direito do cidadão e é dever do Estado. E não pode ser mais direito para aqueles que podem pagar tratamento particular, não. Tem que ser para todos. Agora, o que diz a Secretaria de Saúde do Tocantins? Diz que lamenta a morte do bebê Davi Gabriel e que só não fez a transferência dele porque estava aguardando um alvará do Poder Judiciário, alvará que não foi emitido até agora. O Tribunal de Justiça disse que o documento não foi expedido porque a Secretaria de Saúde não informou os dados bancários da empresa hospitalar contratada. Nós também questionamos a Secretaria sobre a morte das bebês Emanuele e Vitória, mas não tivemos resposta. Cobramos ainda a promessa da preparação de uma equipe para fazer cirurgias cardíacas no estado, mas a Secretaria também não respondeu. Ana.
E no Amazonas, outra cirurgia que não é feita. Desde 2015, ninguém faz transplante de rim pelo SUS no estado. O contrato com a clínica conveniada foi cancelado por falta de pagamento e, desde então, a fila de pacientes só aumenta. Aos 17 anos de idade, Sheila fez um transplante de rim, por conta da insuficiência renal que tem desde pequena. Mas há 3 anos o órgão começou a ser rejeitado pelo corpo. E agora ela precisa de uma nova cirurgia. A gente precisa transplantar urgente, a gente não está de brincadeira, é um caso de vida ou morte. Eu não tenho mais opção a não ser o transplante. O drama dela é o mesmo de pelo menos outros 800 pacientes no Amazonas, que estão na fila aguardando um transplante de rim. Até 2015, esses transplantes eram feitos em Manaus, numa clínica particular conveniada com o governo do Amazonas. Só que o Estado atrasou os pagamentos e o contrato foi cancelado. Desde então, não houve mais nenhum transplante de rim no estado pelo SUS. Em dezembro do ano passado, o governo do Amazonas anunciou que em 3 meses contrataria uma equipe especializada para fazer os transplantes aqui mesmo. Só que o prazo venceu e até agora nada de equipe nem de transplantes. Andréia vive o outro lado do problema. Ela é mãe do Carlos Vinícius, que já passou por um transplante de rim em São Paulo há 2 anos. Tudo foi pago pelo SUS. Só que agora ele precisa voltar com frequência à capital paulista para as novas consultas. E é aí que vem a dificuldade. A gente está perdendo muitas vezes consulta devido à falta de passagem, porque não sai. E no caso do meu filho, ele tem que estar lá, ele precisa estar nas consultas. Quem precisa viajar para conseguir atendimento pelo Sistema Único de Saúde depende do chamado TFD, Tratamento Fora de Domicílio. Nesse caso, há outra fila e uma espera que pode chegar a 1 ano. Se em Manaus tivesse uma equipe de transplante preparada, a gente não precisava passar por isso. Eu não queria depender de ninguém não para ter minha saúde, entendeu? Eu queria ter condições mesmo que eu já tinha ido atrás do meu transplante. Que desespero, que angústia se espera, né? A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que está retomando o programa de transplantes de rins e de fígado. Disseram que o procedimento para que esses transplantes voltem a ser feitos depende também de uma habilitação junto ao Ministério da Saúde, mas que isso já está em fase avançada. Um delator da Galvão Engenharia disse que pagou R$1 milhão de propina ao hoje ministro Gilberto Kassab do PSD. Vamos falar sobre esse assunto com o Fábio William, lá em Brasília. Fábio, bom dia. Na época dessa denúncia, Kassab era prefeito de São Paulo. Era prefeito, viu, Ana? Bom dia, Chico, bom dia para todo mundo. E segundo a delação, teria recebido dinheiro para facilitar a vida da construtora com vantagens em contrato com a prefeitura. O depoimento de Dário Queiroz Galvão, em setembro do ano passado, foi anexado ao processo que corre no Supremo Tribunal Federal contra Gilberto Kassab. Segundo o delator, em troca do dinheiro, a Queiroz Galvão foi favorecida na licitação de um túnel que não chegou a ser construído. O delator entregou aos investigadores comprovantes da transferência da propina disfarçada de doação ao Democratas, partido de Kassab na época. A assessoria de Gilberto Kassab disse que a licitação feita pela Prefeitura de São Paulo obedeceu às disposições legais em defesa da estrita ou do estrito interesse público e que as doações recebidas para a campanha seguiram a legislação vigente. Ana, Chico. Obrigado, Fábio. E o preço da gasolina acumula alta de quase 20% desde que a Petrobras adotou uma nova política de preços em julho do ano passado. O aumento do petróleo no mercado internacional está pressionando o valor pago nas bombas aqui no Brasil e os consumidores estão mudando os hábitos. Para o Adalberto, o preço da gasolina chega a ser triste de tão absurdo. Ainda mais no Rio, que é o maior produtor de petróleo do país e tem a segunda gasolina mais cara por causa dos impostos do Estado. A família passou a usar o carro só em último caso. Quando é extremamente necessário, como agora, que eu fui levar minha mãe para fazer um exame, eu uso o carro. É uma tristeza um preço desse, é um absurdo. O litro da gasolina saltou em média de R$ 3,55 em julho de 2017 para R$ 4,22 este mês em todo o Brasil.
A Petrobras adotou neste período reajustes diários alinhados à variação no mercado internacional. O aumento acumulado é de quase 20%, reflexo da escalada do petróleo no exterior. O barril custava $49 no início de julho de 2017. Agora está cotado a $74 e ainda pode subir mais nos próximos meses. Analistas dizem que os problemas não são só externos, como a guerra na Síria, a crise na Venezuela e cortes na Arábia Saudita, o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Também há fatores internos. Este especialista no mercado de óleo e gás afirma que, neste cenário, o governo brasileiro deveria ter reduzido impostos para aliviar a pressão sobre os consumidores. Mas... no caso brasileiro, aconteceu o contrário, né? Desde que o petróleo começou a aumentar, lá em 2017, o governo federal aumentou os impostos, PIS e COFINS principalmente, e os governos estaduais aumentaram o ICMS. Né? Também não é justo que essa volatilidade no preço do barril, causada por fatores políticos, seja totalmente absorvida pelo consumidor. No preço da gasolina, quase a metade é de impostos federais e estaduais. Veja neste cupom fiscal. Numa venda de R$100, R$ 47,45 são tributos. O Sandro mudou a estratégia de abastecimento, deixou de encher o tanque. Agora eu estou botando, por exemplo, R$10 de gasolina para poder chegar em casa. Aumentou muito. Se o motorista muda de hábito por causa do preço da gasolina, os postos também têm que ter criatividade para não perder os clientes. Esse posto aqui na Zona Sul do Rio é um exemplo. Quem paga em dinheiro ou cartão de débito tem desconto de 5 centavos por litro. Parece pouco, mas para quem consome muito, como os taxistas, vale a pena. Pra gente é ótimo, entendeu? Acho que é ótimo para todo mundo, né? A gente volta a seguir porque um país inteiro resolveu cruzar os braços hoje. E um estudo alerta que 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar poluído. Agora, 8h22, hora de Brasília. A Armênia, localizada entre a Europa e a Ásia, vive hoje um dia de desobediência civil. Vamos falar com a Cecília Malan, em Londres, que ela vai explicar essa crise política nessa ex-república soviética. Né, Cecília? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. O dia de desobediência é mais um capítulo dessa crise que já se arrasta há semanas. Milhares de opositores fecharam as estradas e ruas de acesso à capital da Armênia. Estudantes e funcionários de aeroportos e ferrovias entraram em greve. As manifestações de hoje foram convocadas pelo líder da oposição, Nikol Pashinyan, depois que o parlamento se recusou a elegê-lo primeiro-ministro. Na eleição de ontem, ele teve 8 votos a menos do que o necessário para ser eleito. Pashinyan lidera os maiores protestos anti-governo da história do país. Eles começaram contra o ex-primeiro-ministro Shahar Sarzian, que 10 dias atrás renunciou ao cargo com a pressão das ruas. Mas agora a oposição quer chegar ao poder em nome do combate à corrupção e à pobreza. 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar poluído. É o que revelou um novo estudo da Organização Mundial da Saúde. A imensa maioria da população mundial, 92%, respira ar contaminado em níveis muito perigosos para a saúde. E todos os anos, 7 milhões de pessoas morrem por causas diretamente relacionadas à poluição. A situação é pior nos países mais pobres da Ásia, África e Oriente Médio. Mas a qualidade do ar da maioria das capitais aqui da Europa também é ruim. Mesmo nas cidades mais ricas, a poluição atmosférica chega a diminuir a expectativa de vida em até 2 anos. Turquia, Macedônia e Geórgia têm os piores índices, enquanto Estônia, Suécia e Irlanda têm os melhores. A boa notícia é que a OMS constatou que cada vez mais países têm tentado melhorar a qualidade do ar, como a China. O relatório destaca ainda o esforço dos países europeus e de certas cidades americanas. Chico, Ana. É isso, Cecília. Você citou aí os Estados Unidos, né? E exatamente com essa preocupação com a poluição é que 18 estados americanos entraram com uma ação na justiça contra a Agência Ambiental Americana. É que o governo de Donald Trump cedeu ao lobby das montadoras e quer mudar o programa que reduz a poluição emitida pelos carros. Mas os estados dizem que mudar esse plano, criado por Barack Obama há 6 anos, é ilegal. Foi em 2012 que o então presidente Barack Obama assinou uma lei com objetivos ambientais ambiciosos, mais que dobrar a autonomia média dos carros americanos.
O plano pretende fazer com que, até 2025, o consumo dos carros passe dos atuais 10 km por litro para 22 km por litro. A estimativa era diminuir em 10% as emissões de CO2. Era porque agora a administração Trump quer reverter a mudança. Depois que ele se elegeu, as montadoras de automóveis começaram a pressão. Alegam que produzir carros mais eficientes vai gerar custos de 200 bilhões de dólares em 13 anos e que elas não podem arcar com isso. As montadoras também afirmam que, se não fizerem essa mudança, poderiam aumentar investimentos e criar mais empregos. Na conta das montadoras, todo mundo sairia ganhando, menos o meio ambiente, afirmam os ambientalistas. Um grupo de 18 estados, liderado pela Califórnia e com a participação aqui do estado de Nova York, entrou com uma ação na justiça contra a administração federal e a agência ambiental americana. Eles alegam que a medida é arbitrária e que mudar o plano agora é ilegal. O procurador do estado disse que os padrões de carros limpos que foram acordados não são apenas alcançáveis, eles são baseados na ciência e vão ajudar as famílias a economizar dinheiro e combater a mudança climática. De acordo com o governador da Califórnia, os estados que estão juntos no processo representam 140 milhões de americanos, 40% do mercado automobilístico do país. O governador disse ainda que essa é uma questão de saúde, de vida e morte, e que ele vai lutar com tudo o que puder. Estamos de volta já com a Cris Dias aqui para falar de mais desdobramentos daquele escândalo de abuso sexual na ginástica artística brasileira, né, Cris? Pois é, e tem mais o que ser dito, né? A Prefeitura de Diadema, cidade da Grande São Paulo, abriu um processo para exonerar o técnico Fernando de Carvalho Lopes, acusado por mais de 40 ginastas de cometer abusos sexuais. Ele é funcionário concursado do município. E o Marcos Gotto, coordenador técnico da Seleção Brasileira de Ginástica, falou pela primeira vez após a revelação do escândalo. Marcos Gotto não é alvo de nenhuma acusação de abuso, mas algumas das 42 vítimas que teriam sofrido abusos sexuais de Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico da seleção e do Clube MESC de São Bernardo do Campo, contaram que Gotto sabia o que acontecia. Ele sabia de tudo. O Marcos Gotto no ginásio, ele zoava a gente, tipo, falava assim, consegue fazer barra aqui, vou te levar pra sala pra ver se você consegue. Esse gracejo já é no meio da ginástica mesmo, entendeu? Os próprios atletas, entre eles, existiam esses gracejos. Então não é uma coisa anormal, uma coisa, entendeu, pontual. Essa foi a primeira vez que Marcos Gotto falou sobre o escândalo de abuso sexual na ginástica brasileira e também sobre as acusações de que teria sido omisso em relação ao caso. Os atletas jamais chegaram em algum adulto e falaram realmente o que aconteceu. Então, assim, para mim, pessoalmente, nenhum atleta nunca falou. Marcos Gotto ainda leu uma nota para esclarecer os pontos em que é citado na reportagem do Fantástico. Sou o treinador mais vitorioso do Brasil, fazendo o trabalho e desenvolvimento da modalidade em todas as categorias desde 1990. Conduzindo milhares de crianças e adolescentes sem nenhuma intercorrência negativa nesse período. Acho leviano o tom da matéria em relação à minha pessoa, onde o principal foco foi esquecido e os verdadeiros responsáveis e omissos estão acobertados. A Confederação Brasileira de Ginástica afirmou em nota que vai escutar Gotto sobre as acusações de comportamento inadequado. Entre 2014 e 2016, Marcos Gotto e Fernando de Carvalho Lopes foram treinadores da seleção brasileira, antes de Fernando ser afastado após a primeira denúncia de abuso sexual. Eu e o referido treinador fazíamos parte da seleção brasileira na mesma função entre os anos 2014 e 2016. Não tendo como atribuição a gestão de pessoas e sim a preparação do meu atleta para os Jogos Olímpicos. Essa função é dos superiores hierárquicos e da própria instituição verificar os antecedentes dos seus contratados. Arthur Zanetti, atleta de Marcos Gotto e maior nome da ginástica brasileira, também comentou o caso pela primeira vez. Você em algum momento passou por isso na sua vida? Viu ou passou você mesmo? Não, nunca passei, né, graças a Deus. Então, nessa questão, tô tranquilo. Fernando de Carvalho Lopes foi afastado do Clube MESC, onde trabalhava havia 20 anos. Ele exerce também função pública na Prefeitura de Diadema, que após as acusações, abriu um processo administrativo para exonerá-lo do cargo. Olha, antes de encerrar, uma correção.
Há pouco nós mostramos a espera de recém-nascidos no Tocantins para fazer cirurgias cardíacas. Nós dissemos que a Secretaria de Saúde do Estado não respondeu sobre a morte das bebês Emanuele e Vitória. Mas, na verdade, a Secretaria não respondeu sobre quando a bebê Vitória deve realizar o procedimento. Que o faça e longa vida para a Vitória. Com isso, a gente encerra o Bom Dia Brasil desta quarta-feira. Amanhã estamos de volta, gente. Pois é, gente, nós continuamos acompanhando aqui o trabalho dos bombeiros nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo. Várias ruas estão interditadas, o trânsito está muito ruim ali na região e 24 linhas de ônibus foram alteradas. É isso, bom dia a todos. Aqui em Brasília, a gente fica de olho no Supremo Tribunal Federal, que hoje retoma o julgamento que deve restringir o foro privilegiado para deputados e senadores. Já a maioria de votos entre os 11 ministros para que as investigações sobre parlamentares de fatos ocorridos fora do mandato sejam enviadas para a primeira instância. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. E uma última notícia, um terremoto de magnitude 5,2 na escala Richter atingiu o sul do Irã, ferindo mais de 70 pessoas. O país fica numa área de grande instabilidade entre placas tectônicas, o que provoca muitos terremotos, como o de novembro do ano passado, que fez 600 vítimas. Boa quarta, gente, e até amanhã. Outras notícias a qualquer momento, logo mais também no Jornal Hoje, e amanhã a gente se encontra de novo aqui no Bom Dia Brasil. Até lá! E parabéns para você em Baependi, no sul de Minas, que faz 162 anos, terra de Inhaxica. Vamos nessa, suave na nave. Até amanhã.